Meus amados irmãos, a realidade espiritual dessa humanidade é muito séria. E a realidade espiritual dessa multidão de pessoas que estão dentro de igrejas, religiões, é mais séria ainda. O povo está perdido mesmo, gente. O povo está andando numa vida de fé em Deus, de devoção a Deus cega. Porque o povo colocou a sua direção para Deus, não através do caminho que Deus colocou, que é Jesus. O povo se dirige a Deus pelo caminho que os homens colocaram, igreja, religião. O povo está cego, perdido da luz de Deus, que é Jesus, por onde devemos ser guiados. O povo está sendo guiado pelos homens, os líderes religiosos, por onde o povo é orientado a ser guiado como se fosse para Deus. Eu ouvi agora, analisando o conteúdo que esses pastores têm pregado aí nas suas igrejas, nos seus sermões, não é? Onde eles têm informado e instruído o povo dentro de ensinamentos e doutrinas e instruções que não é a de Cristo. Não é a de Cristo, meus irmãos. Eu estava observando agora um vídeo, nesse exato momento que eu estou aqui falando, há uns 10 minutos antes, eu estava analisando um pastor do Ministério Assembleia de Deus, porque são vários ministérios, seja qual for o ministério, você tem que ser prudente a analisar o que você está recebendo. E se você for prudente, analise o que esses pastores priorizam. Qual é a preocupação desses pastores em formar no povo? Não é o conhecimento de Cristo. A preocupação da maioria desses pastores, eu até generalizo, sim. Porque todos que estão dentro do sistema não estão compromissados com Cristo. Eles estão compromissados com o seu sistema, com o seu ministério, com o seu rebanho, com a sua igreja. Eles estão preocupados em manter o povo dentro do cercado deles, igreja, para manter o império deles e o negócio deles. É isso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados, eu louvo a Deus, porque hoje eu conheci a verdade. Eu fui liberto de uma vida escrava, dependente, alienada de igreja. Porque há uns anos atrás, eu pensava que esse era o caminho, que era o lugar exclusivo, que era por onde eu tinha a minha vida com Deus. Eu era dependente de igreja. Eu era negócio desses líderes. Eu vivia na direção deles dentro das igrejas. Mas eu louvo a Deus que conhecia a verdade, e verdade essa que eu tenho buscado conhecer cada dia mais, para me manter livre, liberto e não estar submisso no fardo e no jugo dos homens dentro da igreja. Gente, observe o conteúdo da pregação, do ensino, da instrução, da orientação desses líderes. Eles não levam vocês a Cristo. Eles não levam vocês a estar em Cristo. Eles não levam vocês à submissão a Cristo. Eles não levam vocês a olhar para Cristo como o meio, o lugar da vida com Deus. Eles levam vocês a estar dentro do cercado deles. Igreja, o sistema onde ele domina e exerce de autoridade sobre vocês. Eu estava vendo agora um desses pastores aí, de muitos que tem aí, dentro das igrejas evangélicas, eu estava vendo ele pregar, e olha o argumento dele para levar o povo a manter o povo preso dentro do cercado deles, das igrejas deles, das instituições deles. Porque a preocupação deles, desses líderes, não é formar em você o conhecimento de Cristo, para você conhecer e andar no caminho da verdade, por onde você vai ser salvo. A preocupação desses muitos líderes é formar você submisso, devoto e dependente da igreja deles, para vocês permanecer dentro do cercado de igreja deles, para manter o negócio deles. Essa é a preocupação deles. E esse pastor pregando dentro da doutrina que ele estava dando para a igreja, e eu analisando o conteúdo, porque hoje eu sou prudente. Hoje eu não deixo me levar porque é o pastor, porque é o bispo, porque é o ungido, porque é o cheio da unção, é o profeta. Eu não quero saber quem é o indivíduo. Eu vou estar mais atento a ouvir, como diz a palavra.
A Bíblia não manda eu me deixar levar por nenhum líder. A Bíblia manda eu ser prudente a ouvir a palavra. E se alguém não traz a doutrina de Cristo, não importa quem é. Eu sou chamado para ser guiado por Cristo, na doutrina, no Evangelho, na palavra dele. Não é por líder de igreja. E esse pastor pregando, ele estava dizendo, olha a tática dele para manter o povo escravo, preso e dominado lá, dentro do ambiente dele, igreja. Ele dizendo, não, estão dizendo aí que é igreja. Ninguém pode dizer que é igreja. Você não é igreja. Você não pode ser igreja sozinho. Você não pode ser igreja. E fica aí as pessoas que não se submetem aos líderes nas igrejas, que não estão dentro de igreja, dizendo que é igreja. Ninguém pode dizer que é igreja. A Bíblia não ensina isso. E ele dizendo, você é membro, mas você não é igreja. Escute a tática dele que engana até você, que também está dentro desse entendimento. Você é membro, você não pode ser igreja só. Você não é igreja. Você, para ser igreja, tem que estar na... Olha a expressão dele. Você tem que estar na igreja. Aonde Jesus disse isso? Aonde Jesus disse que alguém, para ser dele, para se manter fiel a ele, para estar nele como membro que forma a igreja dele, tem que se manter dentro da igreja? Aonde Jesus disse isso a alguém? Isso que esse pastor ensina é heresia, é mentira. E olha, isso é tática para prender vocês que não examinam a palavra, que não conhecem a verdade, que não é prudente e é levado pelo engano porque não dá valor à verdade. Não estão em Cristo para se manter fiel a Ele pela palavra dele. Muitos de vocês estão nas igrejas, onde vocês se mantêm fiéis. Não é a Cristo, é às igrejas, pela direção dos seus líderes. Olha o que esse pastor estava dizendo, irmão. Não, você não pode ser igreja. Você não é igreja só. Você, para ser igreja, tem que estar na igreja. Porque você é membro, você não é igreja. Um membro fora do corpo, ele morre, ele adoece. Agora veja a comparação dele. Esse corpo que você como membro está fora, que ele diz, não é a igreja de Cristo. O corpo que ele diz que você tem que estar nela é a igreja dele. Aonde é que Jesus disse que instituição do homem é o corpo dele? Eu individualmente sou membro. Estou inserido na igreja de Cristo. Eu faço parte do corpo. Não, mas eu tenho que estar numa igreja para fazer parte do corpo. Não, eu tenho que estar em Cristo. Esse corpo não é a igreja do homem. A igreja de Deus, que é o corpo, não é a igreja do homem. Que o homem diz que tem que estar lá dentro, porque sem estar lá não é igreja. Você está entendendo a tática deles? Eles distorcem a verdade do evangelho, irmão. E isso é o argumento que eles criam, falsificando a interpretação, o princípio da palavra, para prender vocês, que são simples, que não são discípulos de Cristo, que não estão firmados na verdade, que estão levados pela mentira, para manter vocês dentro do sistema, do cercado dele, chamado igreja, para que vocês possam manter o funcionamento do negócio dele e que vocês possam manter o lucro deles, de qual vocês são o negócio deles. É isso que eles querem. A preocupação deles é essa. Eles não estão preocupados com a tua vida com Deus, meu irmão. Eles não estão preocupados com a tua direção para Deus. Eles estão preocupados com a tua vida dentro da igreja deles, para manter o império deles, para que eles possam continuar dominando e governando sobre vocês, a quem vocês são propriedade deles, não é de Cristo. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, agora que eu estou vendo, eu digo, obrigado, Jesus. Porque hoje eu sou prudente, hoje eu analiso a palavra. Hoje eu não me deixo levar porque o cara é um pastor, é um papa, é um padre, é um profeta, é um bispo, é um anjo, é um arcanjo, é um chefe de autoridade. Eu não me deixo levar por isso. Hoje eu analiso a palavra. Se ele é de Deus ou não, não é porque ele é pastor, papa ou padre. É se ele estiver na doutrina, aí ele é de Deus. E se ele não estiver na doutrina, ele pode ser quem for dentro das igrejas, rapaz. Pode ser o pastor, o bispo, o padre, não é de Deus. E olha o que esse pastor disse. Vocês têm que dar ouvido aos ministros. Vocês têm que seguir os ministros das igrejas. Por isso que esses que dizem que são membros não são igreja, porque não estão na igreja, não seguem os ministros. Você está entendendo qual é a preocupação deles?
é que vocês estejam nas igrejas seguindo a eles. Aí eu pergunto, aonde Jesus mandou algum dos seus discípulos que forma a igreja de Deus, que não é instituição de homem para você estar dentro dela? Você só é igreja se estiver em Cristo. Como membro você forma sim a igreja. Você está inserido na igreja. Como membro, você pode estar só, você pode não ter ninguém do seu lado, você pode não estar em canto nenhum, mas se você está em Cristo, você é igreja, porque você faz parte dela. Você é membro. É isso que a Bíblia diz. Nós somos corpo de Cristo, individualmente membros, mas no todo formamos a igreja. E eu sou membro, lógico que eu faço parte da igreja. Aí eles ensinam que se você não estiver dentro da igreja dele, você não faz parte do corpo. Só que o corpo de Cristo, igreja de Deus, não é essas igrejas. Para você estar no corpo de Cristo, não é estar dentro dessas igrejas. E ele disse, não, você tem que seguir os ministros da igreja. Mentira. Jesus não mandou seguir nenhum ministro. Jesus não mandou seguir Paulo. Jesus não mandou seguir Pedro. Jesus não mandou estar dentro de igreja. Jesus não mandou ir para templo. Jesus não mandou seguir sacerdote. Jesus disse, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim, aprendam de mim, guardem e pratiquem a minha palavra. Foi isso que Jesus disse. E eu digo uma coisa para vocês. 99% desses pastores dentro dessas igrejas não estão levando para vocês a doutrina de Cristo. Não estão formando vocês discípulos de Cristo. Vocês são discípulos deles, das igrejas deles. Vocês são propriedades, membros, não é da igreja de Deus. É da igreja deles, do ministério deles. Vocês são negócio deles. Eles estão impedindo vocês da graça de Deus, de entrar lá no caminho. Até agora, muitos que estão dentro dessas igrejas estão fora do caminho, estão fora da porta, estão longe de Deus. Porque o caminho, a porta para o homem ter acesso e chegar a Deus e andar com Deus, não é dentro de igreja nenhuma, de homem nenhum, pode ser qualquer que for. Assembleia Batista, Presbiteriana. A maioria desses pastores, irmãos, seja prudente. Observa o conteúdo que eles pregam. Não se deixa levar pela emoção, não. Não se deixa levar a manifestação de autoridade que eles dizem que tem. Não se deixa levar pela mentira de que eles estão cheios de Deus. Passe a ser prudente e analise a palavra. Esteja mais atento a ouvir. Comece a analisar o conteúdo do ensino, da doutrina, dos princípios que esses pastores pregam. Não lhe leva a Cristo. Ele usa o argumento, tem que ser santo, tem que santificar, tem que obedecer a Deus, tem que viver para Deus. Agora, tudo isso ele centraliza onde? Dentro da igreja. Aí não é. Você tem que santificar para Deus. Tem que ser obediente a Deus. Tem que estar vivendo em santidade com Deus. Tem que estar guardando a palavra de Deus. Não é dentro da igreja. Tudo que vocês estão praticando dentro das igrejas, eu falo e provo. Isso é notório. Não é o que Deus pede. Não é o que Deus pede. Primeiro, Deus não pede a você uma vida religiosa. Deus não pede a você para seguir nenhuma liderança religiosa. Deus não pede a você para ser praticante e devoto de nenhuma igreja. Deus não ensina a você que igreja é casa de Deus. Deus não ensina você a adorar a Deus dentro de igreja. Deus não ensina você a dar dízimo, como os pastores ensinam. Deus não ensina você a ser batizado dentro de água de igreja, para fazer parte do corpo de Cristo. Deus não ensina você a guardar sábado. Deus não ensina você a viver ritual e sacrifício religioso, como você é ensinado dentro das igrejas. Isso é doutrina de Cristo? Então o que é que acontece? Eles não estão ensinando vocês a ser discípulo de Cristo. Eles não estão ensinando vocês e levando vocês a ser submisso a Deus. Eles usam o nome de Deus em vão. Eles falsificam a palavra de Deus. E eles centralizam toda a sua direção de vida com Deus. Não é em Cristo, na palavra. É neles, pela igreja. É através deles, dentro das igrejas deles. Pode observar todo o conteúdo que esses pastores dessas igrejas evangélicas, principalmente desses ministérios famosos. Rapaz, eu estava ouvindo uma pregação desses pregadores de fogo lá do Gideão.
Antigamente eu tinha na minha mente, não, o Gideão, eu tenho um sonho de pregar no Gideão, eu tenho um sonho de pregar nesses eventos, nesses congressos do Gideão. Hoje eu olho assim e digo, meu Deus, misericórdia. Ali eu vou dizer assim, é como Jesus disse, ali é uma sinagoga de Satanás, irmão. Não é Eliseu, é Júnior Trovão, é não sei quem, é pastor não sei o que, Gonçalves, é os pastores cheios do poder. É mentira, irmão. A maioria desses pastores do Gideão estão tudo dentro de confusão com o outro por causa de poder, por causa de fama, por causa de glória. Vocês estão entendendo isso? E o que eles criam é muito movimento, irmão. Eles não pregam a palavra, não. Hoje eu tenho na minha mente a luz de Deus que consigo enxergar aonde as trevas estão operando. Hoje eu não sou simples, não. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Eliseu Gonçalves, aí, um pastor muito famoso, lá dos Gideões. Vai ver as pregações de Júnior Trovão. Vai ver as pregações desses homens que diz que são os homens cheios de Deus, que têm a fama no Brasil, dentro das suas igrejas grandiosas. Vai analisar o conteúdo do que esses homens estão pregando, irmão. Eu estava vendo uma pregação do pastor Eliseu, não sei o que, um jovem aí, que mostra cheio do poder de Deus, porque eles são maquiavélicos, irmãos. Esses homens, ele manipula o povo, a multidão. Esses homens, ele leva a multidão a olhar para eles, não é para a palavra. Eles usam a palavra falsificando ela. A atenção do povo dentro dessas igrejas não é para Jesus nem para a palavra, é para eles. Pregando heresia, olha o conteúdo desses pregadores, irmãos. Analisa o conteúdo desses pastores, que nem esse que eu estou aqui mostrando, ensinando o povo a ser submisso e seguir os ministros das igrejas. Ó. Não é Jesus mais não. Teve outro pastor que disse, os irmãos dessa igreja têm que ser fiel à doutrina dessa igreja. Onde os irmãos têm que estar jurando fidelidade à doutrina dessa igreja. Olha para aí o que é que eles fazem com vocês. Eles deixam vocês alienados, dependentes de igreja. Onde a vida de vocês com Deus é dentro da exclusividade das igrejas deles. Sai daí para tu ver se eles não vão te amaldiçoar. Se eles não vão dizer que você vai perecer, que você vai entrar no estreito, que você não tem mais a Deus, porque você é ensinado que só tem Deus na igreja deles, dentro do redil, dentro do cercado deles, onde eles governam sobre vocês e dominam, fazendo de vocês negócio, tirando vocês da graça, privando vocês da verdade, impedindo vocês de entrar pela porta da salvação e andar pelo verdadeiro caminho que leva vocês a Deus. E vocês pensando que estão indo a Deus por esse caminho de igreja. Por essa porta que a igreja mostra para vocês viver, praticando, sendo devoto e se entregando como se fosse uma vida de devoção a Deus. Meus amados irmãos, não importa quem é o pastor, o papa ou o padre. Seja prudente, esteja mais atento a ouvir. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Você pode não estar em igreja nenhuma, mas se você estiver em Cristo, você é a igreja de Deus. Você é um membro que está inserido nesse corpo que é a igreja. A igreja não é uma instituição onde você tem que estar para ser de Deus. A igreja são pessoas que estão em todo lugar da terra. Tem pessoas que estão no lugar mais remoto do mundo, mas ele faz parte da igreja. Ele é membro, ele forma a igreja. Quando Jesus vier, ele vai subir. Tem pessoas que não estão aglomeradas dentro de igreja. Tem pessoas que não estão tendo a oportunidade e nem tampouco tem um ambiente para viver dentro dele. Mas é igreja, é membro. E ele não vai deixar de ser igreja porque não está dentro de uma igreja do homem, não. Ele faz até bem não estar dentro dessas igrejas. É preciso dar ouvido à palavra. Sai do meio delas. Sai do meio delas. Sai do meio dessas igrejas que não são sinagoga e igreja de Deus, é sinagoga do diabo. Onde vocês estão privados de Deus. Porque o cara dizer,
Ah, você sozinho, você não é igreja. Quem disse que eu estou só? Quem disse a você, pastor, que eu estou só? Eu estou com milhares e milhares de pessoas que estão inseridas em Cristo, no corpo de Cristo. Eu não sou igreja só, eu sou igreja com todos aqueles que estão em Cristo. Eu não sou igreja dentro da sua igreja. Aí eu não sou não. Porque se eu estiver aí, eu estou perdido. Então, gente, desperta. Analisa o conteúdo do que esses homens pregam. E vá buscar o conhecimento de Cristo para você ser liberto. Amém?